Iniciando a avaliação do primeiro par craniano, nervo olfatório. O senhor pode tapar uma narina assim que eu estou fazendo, por favor? Agora feche os olhos. Ok. Vou aproximar aqui de lateral para medial. Rodou. Sentiu? Senti. O que você sentiu? Café. Ok. Pode tapar outra narina. Pode fechar os olhos. Ok. Sentiu? Senti. O que o senhor sentiu? Canela. Ok. Pode abrir os olhos. Caso o paciente não tivesse identificado o primeiro odor, eu utilizaria o mesmo odor na outra narina. Como identificou, eu utilizei um odor diferente. Para esse teste da percepção de odores, eu posso utilizar café, canela ou cravinho. Passando para a avaliação do segundo par craniano, nervo óptico, a etapa inicial é a avaliação da acuidade visual. Então, eu vou pedir para o paciente, se o paciente usa óculos já, ele deve manter os óculos nessa avaliação. Peço para o paciente fechar um dos olhos. Pode fechar um olho aqui? Ok. Você consegue ler o que está aqui nessa linha? 3, 7, 4, 2, 5, 8. Ok, pode abrir. Essa avaliação é feita em ambos os olhos, então pediria para ele trapar esse olho, eu olharia o outro. E eu posso utilizar para essa avaliação uma tabela de Snellen, posicionada a 5 metros do paciente, ou o cartão de bolso de Rosenbaum, que é posicionado a 30 centímetros. Caso o paciente não consiga ler na maior letra do cartão de Rosenbaum ou na tabela de Snellen, eu passo para a próxima etapa, que é a contagem de dedos. Então, me posiciono a 50 centímetros do paciente, peço para ele tapar um dos olhos, como ele estava tapando antes, e avalio se ele consegue contar dedos. Se ele não conseguir contar dedos, avalio se ele consegue identificar o movimento da mão, se ele consegue ver o vulto. Se ele não conseguir identificar o movimento da mão, verifico se ele consegue perceber o estímulo luminoso. Passando para a avaliação do campo visual, vamos utilizar a técnica da campimetria de confrontação, em que eu me posiciono em frente ao paciente, vou me posicionar na mesma altura, vou pedir para ele tapar um dos olhos, a distância de um braço mais ou menos, e vou pedir para ele olhar fixamente para a ponta do meu nariz. Olha, você não vai tirar o olho da ponta do meu nariz, tá bom? Fica olhando só para a ponta do meu nariz. Você consegue ver o que está aqui? Quantos dedos? 1. Parado ou mexendo? Parado. E aqui, quantos dedos tem? 2. Parado ou mexendo? Parado. E aqui, quantos dedos tem? 1. Parado ou mexendo? Parado. E aqui, quantos dedos tem? 2. Parado ou mexendo? Parado. Ok. Essa avaliação é feita também de forma bilateral. Passando para a avaliação do reflexo fotomotor, vou pedir para o paciente retirar os óculos. Pode tirar os óculos. Vou utilizar a minha mão como se fosse um anteparo para impedir que o feixe de luz que eu vou incidir no olho vá para o outro olho, para eu poder avaliar separadamente os reflexos fotomotor direto, que é a miose do olho que eu estou avaliando, e o fotomotor indireto, que é a miose do olho contralateral ao olho que eu estou aplicando o feixe de luz. Então, eu vou utilizar aqui a minha mão, vou olhar primeiro para o olho esquerdo dele. Então, você pode olhar para frente, ok? Vem aqui de lateral para medial, ok. Reflexo fotomotor direto, contração da pupila. Veja agora o fotomotor indireto. Ok. Essa avaliação é feita de forma bilateral. A aferência do reflexo fotomotor é um nervo óptico que leva essa informação de visão da luz até o mesencéfalo, e a eferência é o nervo oculomotor, que traz a informação de contração do músculo esfíncter da pupila e leva à miose, de forma bilateral. Passando para a avaliação da visão em cores, posso utilizar a tabela de Ishihara. Você consegue identificar qual é esse número que está aqui? 6. Qual é a cor do número? Laranja. E qual é a cor do fundo? Verde. Ok. Passando agora para a avaliação do fundo de olho, com auxílio de um oftalmoscópio, vou avaliar as estruturas internas do olho. Avalio o disco óptico, a retina e os vasos retinianos. Para avaliar o olho esquerdo do paciente, utilizo a minha mão esquerda e o meu olho esquerdo. Já com o oftalmoscópio previamente ajustado para o meu grau de refração, vou pedir para o paciente olhar para frente.
e venho aqui de lateral para medial. Ok. Essa avaliação é feita de forma bilateral. Passando para a avaliação dos pares cranianos 3, 4 e 6, nervos oculomotor, troclear e abducente, a etapa inicial é a inspeção. Então, observo a pálpebra superior, o globo ocular e o tamanho, formato e simetria das pupilas, verificando se existe pitose, estrabismo ou anisocoria. Passando para o teste da perseguição ocular, vou orientar o paciente a olhar fixamente para a minha caneta e vou fazer uma movimentação em H e avaliar a motricidade ocular extrínseca. Então, vou pedir para o senhor olhar fixamente aqui para a ponta da minha caneta, tá bom? Você vai mexer os olhos, mas só os olhos, sem mexer pescoço, sem mexer cabeça, tá bom? Só mexa só o olho. Ok. 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 Passando para a avaliação do reflexo de acomodação e convergência, vou pedir para o paciente, você pode olhar lá para frente, olhe bem para frente, lá para longe, ok? Agora olhe para cá, ok? Agora fica olhando fixamente para a ponta da caneta, tá bom? Ok. A resposta esperada é aumento da convexidade do cristalino pela contração do músculo ciliar, a adução dos olhos pela contração do músculo retomedial e a miose pela contração dos músculos ciliares. Passando para a avaliação do quinto par craniano, nervo trigêmeo, a etapa inicial é a sensibilidade tátil da face. Então, faço o exame na direção dos dermátomos, avaliando as 3 porções do nervo trigêmeo, que são as porções oftálmico, ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Então, utilizo para isso um algodão. Olha, esse aqui é um algodão, vou passar na sua pele, você vai sentir isso aqui, tá bom? Pode tirar os óculos, por favor? Pode fechar os olhos. Sentiu? Senti. O que você sentiu? Algodão. Onde foi? Sobrancelha esquerda. E agora, sentiu? Senti. Igual ou diferente? Igual. Sentiu? Senti. Sentiu? Igual ou diferente? Igual. Sentiu? Senti. Aqui sentiu? Senti. Igual ou diferente? Igual. Ok, pode abrir os olhos. Passando para a avaliação dos reflexos da face, começando pelos reflexos axiais profundos, vamos começar pelo reflexo orbicular dos olhos. Então, peço ao paciente olhar para frente e faço uma percussão na região da glabela. A resposta esperada é a contração do músculo orbicular dos olhos e o piscamento bilateral. Passando para o reflexo orbicular da boca, faço uma percussão na região que fica entre nariz e boca. A resposta esperada é contração do músculo orbicular da boca e protusão dos lábios. Passando para o reflexo mentoniano, peço ao paciente deixar a boca levemente entreaberta, faço uma interposição digital e percuto em cima do meu dedo. A resposta esperada é a contração do músculo masseter e a elevação da mandíbula. Nos 2 primeiros reflexos que eu fiz, a aferência é o nervo trigêmeo e a eferência é o nervo facial. No último, o mentoniano, tanto a via aferente como a via eferente é o nervo trigêmeo. Passando para o reflexo cutâneo mucoso, aqui a gente tem o reflexo córneo-palpebral. Então, vou pedir para o paciente olhar para frente e faço um estímulo tátil na córnea. A resposta esperada é o piscamento bilateral. Passando para a etapa de avaliação da mastigação, posso fazer a palpação do músculo masseter. Então, faço aqui a palpação, verifico se existe alguma atrofia no músculo, se existe alguma assimetria. Peço para o paciente abrir a boca, fecha a boca, abre de novo, fecha, ok? Agora, podemos avaliar a força do músculo masseter. Para isso, eu vou utilizar 2 abaixadores de língua. Peço para o paciente abrir a boca, morde aqui, ok? Vou puxar aqui, você não vai deixar, tá? Faça força aí, tá bom? Ok.
E aqui no abastador de língua eu posso avaliar a marca dos dentes e posso avaliar se existe se a força está simétrica dos dois lados ou se existe algum déficit. Passando para a avaliação do sétimo par craniano, nervo facial, faço inicialmente a inspeção da face, observando tanto a porção superior da face, ver se o piscamento está preservado, quanto a porção inferior, verificando se existe um apagamento de suco nasogeniano ou desvio de rima labial. É importante saber que a porção superior é inervada por ambos os lados do córtex cerebral, enquanto a porção inferior é inervada apenas pelo córtex contralateral. Portanto, uma lesão central acomete apenas a porção inferior da hemiface contralateral, enquanto uma lesão periférica acomete tanto a porção superior como inferior da hemiface ipsilateral. Passando para a etapa de avaliação da mímica facial, eu vou pedir para o paciente imitar os movimentos que eu vou fazer. Então, você pode levantar a sobrancelha assim, como se estivesse surpreso. Agora, franze o senho assim, como se estivesse com raiva. Ok? Agora, feche os olhos com força. Ok? Pode abrir. Agora, enche a boca de ar. Agora, você vai fazer um bico assim, ó. Agora, você vai sorrir, mostrando bem o dente assim, ó. Isso. Ok. Agora, vamos... A próxima etapa seria a avaliação dos reflexos axiais da face, reflexo orbicular dos olhos e orbicular da boca. Porém, isso já foi feito na avaliação do nervo trigêmeo. E para avaliar a função gustativa do nervo facial, eu posso aplicar os sabores primários no terço anterior da língua. Passando para a avaliação do oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear, iniciando pela porção coclear, faço o teste de Weber, em que eu vou posicionar o diapasão no centro da cabeça do paciente e perguntar se ele está ouvindo igual dos dois lados ou se houve lateralização da vibração. Então, olha, esse aqui é um diapasão, eu vou bater nele, vai vibrar, você vai sentir essa sensação aqui, tá bom? Ok. Vou colocar no centro da sua cabeça, tá bom? E vou perguntar se está igual nos dois ouvidos. Tá ouvindo igual aos dois lados? Sim. Ou lateralizou para algum lado? Tá igual. Ok. Se o paciente tiver uma queixa de perda auditiva para um lado e o Weber lateralizar para esse lado, isso sugere uma hipoacusia condutiva. Já se o Weber lateralizar para o lado oposto à queixa auditiva do paciente, isso pode sugerir uma hipoacusia neurosensorial. Passando para o teste de Rini, vou posicionar o diapasão no processo mastoide do osso temporal do paciente, na região retroauricular. E vou comparar o tempo de condução aérea e o tempo de condução óssea. O esperado é que o tempo de condução aérea seja maior que o tempo de condução óssea. Olha, esse aqui eu vou colocar na parte de trás dessa orelha, tá bom? Me avise quando você parar de sentir a vibração, tá? Tá bom. Parou. Ok. Agora me avise quando você parar de ouvir aqui, tá bom? Parou. Ok. Se o tempo de condução óssea for maior que o tempo de condução aérea, isso pode sugerir uma hipoacusia condutiva. Já se o tempo de condução aérea for maior que o tempo de condução óssea, isso pode ser ou normal, ou se tiver encurtado os dois tempos, isso pode sugerir uma hipoacusia neurosensorial. Esse teste é feito dos dois lados. Passando para o teste de Romberg, com o paciente em ortostase, vamos avaliar o equilíbrio estático dele. Primeiro de olhos abertos, depois eu vou pedir para ele, você pode fechar as mãos que eu estou fazendo aqui, olha? Aproximar aqui as mãos. Agora deixa os pés bem juntos aqui, ok? Agora fecha os olhos. É importante que eu fique nessa posição de contenção, para caso ele venha a cair. Ok? Pode abrir, pode relaxar. O paciente fica nessa posição por de 30 a 60 segundos. Se ele tiver uma ataxia sensitiva, ele pode cair subitamente para qualquer um dos lados. Se for uma ataxia vestibular, ele vai ter um tempo de latência e depois vai ter uma queda para o lado hipoativo do nervo vestibular. Passando para o teste de Fukuda, vou pedir para o paciente, olha, você vai
levantar os seus braços assim, olha, que eu estou fazendo aqui, e vai marchar. Você vai levantar o joelho assim, olha, pode fazer, tá bom? Ok. Agora, fecha os olhos. Ok. Se o paciente tiver, pode relaxar. Se o paciente tiver alguma alteração na porção vestibular, né, nessa marcha ele vai ter um desvio para o lado hipoativo do nervo vestibular. Passando para a avaliação dos pares 9 e 10, nervos glossofaríngeo e vago, faço a inspeção da orofaringe, avaliando a posição da úvula e dos arcos palatinos. Essa avaliação é feita com auxílio de um abaixador de língua, e eu faço primeiro ela de forma estática e depois dinâmica. Peço para o paciente falar a. Então, vou pedir para o paciente abrir a boca. Você pode abrir a boca, por favor? Licença. Faça a. Ok. Se o paciente tiver uma lesão unilateral dos pares 9 e 10, eu posso observar um desvio da úvula para o lado sadio dentro da boca. Esse é o sinal da cortina de Vernet. E ele acontece porque o músculo levantador do véu palatino, do lado lesado, não consegue levantar a úvula, então ela desvia para o lado sadio. Também posso avaliar esses nervos perguntando se o paciente tem alguma queixa de deglutição ou fonação, porque eles atuam de forma conjunta nesses processos. E a função gustativa do nervo glossofaríngeo posso avaliar aplicando os sabores primários no terço posterior da língua. Passando para a avaliação do 11º par, nervo acessório, a etapa inicial é a inspeção, em que eu observo a posição da cabeça, do pescoço e das escápulas. Vejo se há alguma assimetria nessas regiões. Já passando para a etapa de palpação, avalio o trofismo muscular da região do pescoço e periescapular. Vou avaliar se existe alguma atrofia no músculo esternocleidomastoideo ou no músculo trapézio. Passando para a etapa de movimentação ativa, vou pedir para o paciente repetir os movimentos que eu vou fazer, de flexão, extensão, rotação e lateralização da cabeça, elevação de ombros e retração de escápulas. Então, você pode repetir os movimentos que eu vou fazer? Coloca aqui o queixo no peito, levanta bem a cabeça, olha lá para o teto. Agora faz um não assim, olha. Isso. Agora encosta aqui essa orelha nesse ombro assim. Ok, agora do outro lado. Ok. Agora levanta os ombros assim, ó, que eu não estou fazendo. Ok. Agora coloca os ombros para trás assim, ó, fechando a costa. Ok. Passando para a etapa de movimentação resistida, vamos fazer os mesmos movimentos, só que agora eu vou aplicar uma resistência. Então, pode colocar o queixo no peito. Ok. Olha lá para o teto, que nem antes. Ok. Tenta virar para esse lado aqui a cabeça, assim. Ok. Faça aqui do outro lado. Ok. Coloca essa orelha aqui nesse ombro. Ok. Coloca essa orelha nesse ombro aqui desse lado. Ok. Levanta assim os ombros. Ok. Agora você vai colocar os ombros para trás assim, tá? Fechando a costa. Ok. Iniciando a avaliação do 12º par, nervo hipoglosso, a etapa inicial é a inspeção. Então, observo a língua tanto dentro como fora da boca do paciente, verificando se há atrofia, fasciculações ou desvio da língua. Então, você pode abrir a boca, por favor? Ok. Pode colocar a língua para fora? Ok. Pode relaxar. Se o paciente tem uma lesão unilateral do nervo hipoglosso, quando a língua está dentro da boca e os músculos estão puxando a língua para dentro, ela vai desviar para o lado sadio, que é o lado que consegue puxar mais a língua. Já quando o paciente coloca a língua para fora, ela vai desviar para o lado lesado, que é o lado que consegue empurrar menos a língua. Passando para a segunda etapa, que é a movimentação da língua, peço para o paciente, você pode colocar a língua para fora, pode movimentar para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Ok. Passando para a etapa da avaliação da força, vou pedir para o paciente
fazer força contra o meu dedo e avaliar se existe algum déficit de força em um dos lados. Então, você pode empurrar aqui o meu dedo com a sua língua. Ok. Pode empurrar aqui do outro lado. Ok.